Olá, tudo bem? Aqui o professor Sebastião Nunes da Rosa. Em uma série de vídeos sobre os reflexos trabalhistas, as relações de empregado, empregador e a Covid-19. Hoje o nosso tema será sobre o agronegócio. Vamos falar da solidariedade, das leis, das flexões, de tudo que acontece no agronegócio, no caso, né? Vamos então começar a falar do agronegócio, aqui sobre a Organização Mundial de Saúde, e mais a OMS, a OMC, a FAO, reuniram-se em 31 de março de 2020 e emitiram a seguinte declaração em razão da epidemia Covid-19, que pode ser lida na íntegra, né, no site que eu vou disponibilizar aqui abaixo. O artigo 6º da Constituição Federal dispõe que são direitos sociais a alimentação, artigo 5º, inciso 23 da Constituição Federal, e que a propriedade atenderá à função social, quer dizer, a propriedade não é só para ter lucro, embora a defesa hoje seja essa. Os artigos 186 e 170, inciso 3 da Constituição Federal, rezam sobre a função social da propriedade rural, e o Estatuto da Terra ensina que a função social da propriedade é quando ela é explorada de forma sustentável. Principalmente deve ser observada a questão do meio ambiente e se ela atende a requisitos sociais. Deve ser utilizada adequadamente e os recursos naturais têm que respeitar também a legislação trabalhista. Em consonância com o que eu disse acima, acabei de falar, a atividade da agricultura não pode parar, mesmo diante de uma epidemia sem precedentes no mundo, sob pena de desabastecimento de alimentos. Já está difícil a coisa, você vai ficar sem comer, é complicado. Não se tem notícia sobre proibição de atividade agrícola diante da pandemia, pois trata-se de atividade essencial à economia e é o agronegócio que vem sustentando o PIB brasileiro. Em razão da pandemia, foi criada a Lei 13.979 de 2020, que determinou as medidas para enfrentamento do coronavírus e trouxe os conceitos de afastamento, quarentena e restrição de circulação. A partir disso, vários conflitos nas relações de trabalho surgiram, especialmente na atividade rural, que pode ser demasiadamente complexa por conta das diversas frentes de trabalho existentes. Por causa do cenário atual, em vários estados e municípios brasileiros foram expedidos decretos declarando estado de calamidade pública e determinando a vários estabelecimentos empresariais seu fechamento e a reclusão das pessoas em suas casas. Sendo assim, as relações trabalhistas continuaram diuturnamente as suas dúvidas também. Para isso que existe o professor, o advogado, que é aquele que é o exegeta da lei. Claro que os trabalhadores em grupo de risco devem ser afastados do trabalho, sendo esse os maiores de 60 anos, portadores de doenças crônicas, pessoas comprometidas e as gestantes. Com base nas normas regulamentares de saúde e segurança do trabalho, principalmente a NR31, várias medidas de prevenção foram tomadas pelos empregadores, como disponibilização de lavatórios com sabonetes líquidos, álcool em gel, toalhas de papel, intensificação da higienização das áreas de trabalho, distanciamento mínimo de 1 metro de pessoa para outra, dentre outras. Em 22 de março de 2020, nasceu a medida provisória 927, que dispõe sobre as medidas trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade pública. A primeira consideração a ser feita é essa medida provisória, que prevalece enquanto estivermos em estado de calamidade pública, constituindo hipótese de força maior. Por isso, várias medidas excepcionais foram
aduzidas para o fim de preservar o emprego e equilibrar a economia brasileira. É importante destacar que a medida provisória determina categoricamente que ela é aplicada, inclusive, para a Lei 5.889 de 73, que é a Lei do Trabalho Rural, não deixando qualquer dúvida. Então, a medida provisória alcançou a Lei do Trabalhador Rural. A mais importante das medidas é a constatação do artigo 2º, que estabelece a possibilidade de acordo escrito individual entre empregador e empregado, com o objetivo de garantir a permanência da relação de trabalho. Dispõe ainda que esse acordo tem preponderância sobre todas as regras trabalhistas. Claro que isso é fruto da interpretação dos juízes do trabalho, que a maioria tem, assim, digamos, um espírito mais marxista. Eles não gostam que falam, mas é a verdade. Inclusive acordo e convenção coletiva. Porém, deve respeitar a Constituição Federal, que é os direitos mínimos do trabalhador. Nesse estado de emergência, não deverá prevalecer o princípio da primazia da norma mais favorável ao trabalhador, mas o princípio da saúde pública sobre o individual. Porque a regra trabalhista é a norma mais benéfica. No caso do estado da pandemia, do estado de calamidade, vale aquilo que protege a saúde e a vida das pessoas. Até porque não tem um bem maior a ser tutelado pelo Estado e pelo próprio Deus, que é a vida, não é? O artigo 3º traz várias ferramentas que podem ser usadas para a manutenção dos empregos, flexibilizando as relações de trabalho. Contudo, destaco a suspensão de exigência administrativa em segurança do trabalho e saúde do trabalho, como a mais importante por ser, a meu ver, importuna por estarmos vivendo um estado de calamidade pública. Flexibilizar tal exigência pode colocar o trabalhador em risco, bem como sujeitar o empregador à responsabilidade indenizatória, caso o empregado fique doente no local de trabalho, podendo a Justiça considerar que ele agiu com negligência, imprudência ou imperícia, que são os elementos que caracterizam a culpa. Portanto, é importante continuar obedecendo às regras contidas nas normas regulamentares da NR31. Se você não sabe quais são essas normas, me chame aqui no meu Instagram, lá no meu Instagram, Advogado Trabalhista Londrina, que eu vou passar para você o que diz essa norma. E as praticadas neste momento de contágio. Em 1º de abril de 2020, foi publicada a medida provisória 936, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que dispôs sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública. O artigo 3º traz as medidas do Programa Emergencial e Manutenção do Emprego e Renda, que são pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, redução proporcional da jornada de trabalho, a suspensão temporária do contrato de trabalho. Já o artigo 19, que dispõe sobre o disposto no capítulo 7 da medida provisória 927 de 2020, não autoriza o descumprimento das normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho pelo empregador, aplicando-se às reservas ali previstas apenas hipóteses excepcionais. Contudo, foram mantidas as exceções que, no meu ver, são negativas referente ao contágio do Covid-19. Por fim, a medida provisória 936 não exclui a incidência dela, do trabalhador rural, sendo assim como a medida 927 explicitamente a recepcionou. Subentende-se que a medida 936 também é válida para o meio rural. O Ministério da Economia, através do Paulo Guedes, emitiu em 29 de março de 2020 orientações aos trabalhadores e empregadores em razão da pandemia do Covid-19, cujo trecho vamos destacar aqui. Especificamente, as relações de segurança do trabalho, destaque-se medidas adotadas
não significam qualquer supressão ou autorização do descumprimento das normas regulamentadoras do trabalho e da saúde no trabalho, sendo imperativo que trabalhadores e empregadores mantenham foco na prevenção, evitando a ocorrência de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Um levantamento feito pelo jornal o Globo indica que cerca de 18 milhões de trabalhadores possuem risco significativo de contágio da Covid-19 por conta de funções executadas. As principais delas são operador de máquina de beneficiamento agrícola, do setor agropecuária, pesca, que tem índice de 36,7%, trabalhador volante da agricultura, o chamado boia fria, trabalhador agropecuário, tratorista, trabalhador da cana-de-açúcar, os cortadores de cana, trabalhador da pecuária, que mexe com corte de bovinos. Esse é o mais terrível, né? Ele está com o alto risco, hoje passa de 70%. Por tudo aqui exposto, não restam dúvidas, né, que a atividade do agronegócio não pode parar em decorrência dessa epidemia. Contudo, deve-se obedecer todas as regras de segurança do trabalho, sob pena, inclusive, de ter o produtor rural, seja ele pecuária ou agricultura, seu estabelecimento fechado e a atividade paralisada. Aqui há pontos controvertidos, aqui há muita dúvida e não é possível dizer tudo. Chame aqui no YouTube, se você estiver assistindo por ele, ou vai lá no DirecTV, no meu Instagram, faça algum comentário e pergunta. Sebastião Nunes da Rosa.